Videocap, injeção eletrônica Magnete Marelli, IAW P8. Os veículos Tempra 16 válvulas, ano 93-94, Tempra SW e tipo 2.0, utilizam o sistema da injeção eletrônica Marelli, modelo IAW P8. Este sistema é dotado de um eletroinjetor por cilindro, com estratégia da injeção sequencial, possuindo sensor de rotação da árvore de manivelas e fase do comando de válvulas. Possui controle digital realizado por um único módulo de comando, capaz de gerenciar a ignição e a injeção de combustível. Componentes do sistema de injeção Marelli IAW P8. Corpo de borboleta de aceleração. O corpo de borboleta tem como principal função controlar o fluxo de ar solicitado pelo condutor. Em sua carcaça estão instalados a borboleta de aceleração, o sensor TPS e a tubulação de ar auxiliar para a marcha lenta. Sensor de posição de borboleta TPS. De movimento solidário à borboleta de aceleração, o TPS tem a função de informar ao módulo de comando a posição instantânea da borboleta. Válvula eletromagnética, VAE. Fixada na carcaça da válvula termostática, tem a função de estabilizar a rotação de marcha lenta na fase fria do motor. Coletor de admissão. Tem a função de conduzir o ar aos cilindros da forma mais eficiente possível. Em sua carcaça estão fixados o sensor de temperatura do ar, tomada de vácuo do sensor de pressão absoluta e o próprio corpo de borboleta. Sensor de pressão absoluta, MAP. Localizado no painel corta-fogo do veículo e conectado no coletor de admissão por uma mangueira flexível, tem a função de medir as alterações de pressão no coletor. Sensor de temperatura do ar admitido, ACT. Fixado no coletor de admissão, tem a função de medir a temperatura do ar admitido aos cilindros. Sensor de temperatura do líquido refrigerante, ST. Localizado próximo à válvula termostática, tem a função de informar ao módulo a temperatura de operação do motor. Sensor de rotação do motor, ESS. Localizado na parte frontal da árvore de manivelas, é montado de forma a tangenciar os 4 dentes da roda dentada, distanciados entre si de 90 graus. Sensor de fase do comando. Localizado no distribuidor, identifica a fase de funcionamento de cada cilindro, permitindo que a injeção seja sequencial. Distribuidor. Localizado próximo ao bloco do motor, tem a função de distribuir a alta tensão às velas de ignição através de um rotor central. Sensor de oxigênio, EGO. Localizado no coletor de descarga, tem a função de informar a concentração de oxigênio nos gases de combustão. Bomba de combustível. Localizada dentro do tanque de combustível, pressuriza toda a linha de alimentação até os eletroinjetores.
Filtro de combustível. Localizado na linha de alimentação de combustível próximo ao tanque, é fabricado em uma carcaça de aço e elemento filtrante em papel. Tem a função de reter as impurezas contidas no combustível. Eletroinjetores. Localizados no coletor de admissão, próximos às válvulas de admissão, tem a função de pulverizar o combustível a ser admitido nos cilindros em uma sequência e tempos corretos. Tubo distribuidor. Como o próprio nome indica, distribui o combustível aos eletroinjetores. Regulador de pressão de combustível. Localizado no fim do tubo distribuidor, tem a função de manter a diferença de pressão constante entre a injeção de combustível e a pressão do coletor. Subsistema canister. O canister é um reservatório de carvão ativado que armazena os vapores de combustível provenientes do tanque. Quando o motor está em funcionamento, os vapores são conduzidos através da válvula de controle de purga até o coletor de admissão, onde serão queimados no processo de combustão. Bobina e módulo de ignição. Localizados próximos à bateria, tem a função de produzir a alta tensão e enviá-la ao distribuidor. Lâmpada de manutenção urgente. Localizada no painel de instrumentos, tem a função de informar ao condutor a presença de anomalia no funcionamento do sistema de injeção e ignição. Para executar a manutenção do sistema de injeção eletrônica Marelli IAW-P8, serão utilizados os seguintes equipamentos: o Scanner Captor 2000, um multímetro automotivo, um manômetro de pressão e um vacuômetro. Teste do sistema IAW-P8. Falha no sensor de posição de borboleta TPS.